Já ouviu falar da Fossa das Marianas? Aquele lugar super profundo no oceano? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse abismo e descobrir os segredos mais incríveis que ele esconde. Pega o seu submarino imaginário e vem comigo. Porque essa viagem vai ser alucinante. Primeiro, vamos entender o que é a Fossa das Marianas. Ela fica no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, e é simplesmente o ponto mais profundo de todos os oceanos do nosso planeta. É como um gigantesco rasgo no fundo do mar. Para você ter uma ideia da profundidade, o ponto mais baixo, conhecido como Challenger Deep, chega a quase 11.000 metros. 11.000! Se a gente pegasse o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e colocasse ele lá dentro, o pico ainda ficaria mais de 2 quilômetros debaixo d'água. É uma profundidade difícil até de imaginar. A pressão lá embaixo é uma coisa de outro mundo. São mais de 1000 vezes a pressão que a gente sente aqui na superfície. É o mesmo que ter o peso de uns 100 elefantes em cima de você. Ou, para ser mais exato, é como se cada centímetro quadrado do seu corpo estivesse suportando mais de 1 tonelada. É por isso que explorar esse lugar é um desafio tecnológico gigantesco. Submarinos comuns seriam esmagados como uma latinha de refrigerante. Só veículos especiais, super reforçados, conseguem chegar lá. E quem foram os corajosos que desceram até lá? A primeira vez foi em 1960, com o batiscafo Trieste. Os exploradores Jacques Piccard e Don Walsh foram os pioneiros, passando cerca de 20 minutos no fundo do abismo. Eles viram alguns peixes, provando que a vida era possível mesmo sob aquela pressão absurda. Foi um feito histórico. Mais recentemente, em 2012, o famoso diretor de cinema James Cameron, o mesmo de Titanic e Avatar, fez uma descida solo. Ele é um apaixonado pelo oceano e construiu seu próprio submarino, o Deepsea Challenger, para essa aventura. Ele passou horas lá embaixo, filmando e coletando amostras. E mais gente já foi, como o explorador Vitor Vessovo, que desceu várias vezes, mapeando o local com mais detalhes do que nunca. Agora, a pergunta que não quer calar: o que vive nesse lugar tão extremo? A gente poderia pensar que é um deserto sem vida, mas a verdade é surpreendente. A Fossa das Marianas está cheia de criaturas bizarras e fascinantes, perfeitamente adaptadas a esse ambiente hostil. Existe o peixe-caracol das Marianas, uma criaturinha de aparência frágil, quase transparente, que é o peixe que vive na maior profundidade já registrada. Ele não tem escamas e seu corpo é gelatinoso para aguentar a pressão. Também temos os anfípodes gigantes. Pense num camarão, mas com quase 30 centímetros de comprimento. Eles são os gigantes do abismo, se alimentando de restos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano. E não podemos esquecer dos foraminíferos, organismos unicelulares, que constroem conchas e são superabundantes por lá. A vida encontra um jeito, não é mesmo? Mesmo sem luz solar, o ecossistema funciona com base na quimiossíntese e na neve marinha, que é essa chuva constante de matéria orgânica vinda de cima. Uma curiosidade geológica super interessante sobre a Fossa das Marianas é como ela se formou. Ela é o resultado do encontro de duas placas tectônicas. A placa do Pacífico, que é gigantesca e densa, mergulha por baixo da placa das Marianas, que é menor. Esse processo é chamado de subdução. É como se uma placa estivesse raspando e afundando sob a outra, criando essa fenda profunda. E essa atividade geológica não para. A região é cheia de vulcões de lama e fontes hidrotermais. Sim, vulcões de lama. Um deles, o vulcão Champagne,
libera dióxido de carbono líquido, algo raríssimo de se ver. Imagine bolhas de CO2 saindo do fundo do mar, num lugar onde a pressão é esmagadora. As fontes hidrotermais, por sua vez, são como geysers submarinos que expelem água superquente, rica em minerais. Essas fontes criam verdadeiros oásis de vida, onde bactérias usam os compostos químicos da água para produzir energia, sustentando toda uma cadeia alimentar sem precisar de um pingo de luz solar. Mas nem tudo são flores, ou melhor, criaturas exóticas. Infelizmente, a poluição humana já chegou até no lugar mais profundo da Terra. Cientistas que coletaram amostras de animais na Fossa das Marianas encontraram microplásticos dentro deles. Isso mesmo. Nossos resíduos plásticos estão viajando pelos oceanos e se acumulando até nos ecossistemas mais remotos e inacessíveis. É um alerta chocante sobre o impacto que estamos causando no planeta. Até mesmo produtos químicos tóxicos, que foram proibidos há décadas, foram encontrados em altas concentrações nos organismos de lá. E os sons? Como será o som a 11 quilômetros de profundidade? Por muito tempo, achou-se que seria um lugar de silêncio absoluto. Mas hidrofones, que são microfones submarinos, foram enviados para lá e gravaram uma variedade de sons surpreendente. Eles captaram o barulho de terremotos distantes, o som de baleias passando muito acima, o ruído de navios na superfície e até sons misteriosos de origem desconhecida. O abismo não é silencioso, ele tem sua própria trilha sonora. Outro fato curioso é a temperatura da água. A gente imagina que lá no fundo seja tudo congelante, e em geral a temperatura fica entre 1 e 4 graus Celsius, bem perto do ponto de congelamento. Mas, perto daquelas fontes hidrotermais que eu comentei, a água pode chegar a mais de 300 graus Celsius. Só não ferve por causa da pressão gigantesca. Então, você tem um ambiente que vai do quase congelado ao superaquecido em poucos metros. É um lugar de extremos em todos os sentidos. E o que dizer sobre os mitos? Um lugar tão misterioso assim é prato cheio para a imaginação. Muita gente se pergunta se criaturas gigantescas e pré-históricas, como o megalodon, poderiam estar escondidas lá. Bom, cientificamente, a resposta é não. As condições de pressão e a falta de alimento tornariam a vida de um predador gigante como esse praticamente impossível. Os animais que vivem lá são especializados e, em geral, pequenos, adaptados para sobreviver com poucos recursos. As criaturas são estranhas, sim, mas não são monstros marinhos gigantescos de filmes de ficção. Explorar a Fossa das Marianas é mais do que só uma aventura. É uma busca por conhecimento fundamental sobre o nosso planeta. Estudar a vida nesses ambientes extremos pode nos dar pistas sobre como a vida poderia existir em outros planetas e luas do nosso sistema solar, como a Europa, a lua de Júpiter, que tem um oceano sob uma crosta de gelo. A biologia, a geologia e a química que acontecem lá embaixo são um laboratório natural único. O futuro da exploração é promissor. Com o avanço da tecnologia, veículos autônomos e robôs cada vez mais sofisticados poderão mapear e estudar a fossa com uma precisão nunca antes vista, sem a necessidade de colocar vidas humanas em risco. Quem sabe que outras descobertas nos aguardam? Novas espécies, novos processos geológicos, novas respostas sobre a origem da vida na Terra. A Fossa das Marianas é a última grande fronteira inexplorada do nosso próprio planeta. É incrível pensar que conhecemos mais a superfície da Lua do que o fundo dos nossos próprios oceanos. A Fossa das Marianas é um lembrete constante do quanto
ainda temos a aprender e a descobrir. É um lugar de beleza estranha, de ciência de ponta e de mistérios profundos. Da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se que, muito abaixo da superfície, existe um outro mundo. Um mundo de escuridão, pressão e vida resiliente. Espero que você tenha curtido essa viagem até o fundo do mundo. É um assunto fascinante, não é? Se você gostou de descobrir mais sobre a Fossa das Marianas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu? Obrigado por assistir e até a próxima.